Estamos começando mais um culto de doutrina bíblica. Nós louvamos a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Enquanto os irmãos vão se conectando agora na transmissão, através do Facebook, nós vamos aqui também iniciando essa transmissão, tendo como base o texto áureo do estudo de hoje, que está registrado na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8. Peço a gentileza dos irmãos, amigos que estão conectados ou daqueles que assistirão em outra oportunidade, procure sempre estar de posse da sua Bíblia Sagrada, se possível com uma caneta, para você tomar as anotações relacionadas ao estudo bíblico em questão. Nós já louvamos ao Senhor presencialmente aqui na igreja, com o hino de número 4, hino este que fala aos nossos corações: não desanimes, Deus proverá. Uma palavra louvada e que nos traz muito conforto para os dias que estamos vivendo. Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Então não podemos desanimar de jeito nenhum, devemos levantar a cabeça e ir adiante. Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Diferentes versões, ou até traduções da Bíblia Sagrada, esse versículo traz a mesma toada. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, por intermédio da verdade. É um texto bíblico que nós devemos considerar bastante. Aqui, o apóstolo São Paulo, usado por Deus, estava discorrendo, desenvolvendo o seu ministério, fazendo a obra do Senhor, e ele precisou enfrentar muitas situações, muitas adversidades. O capítulo 11 fala sobre os falsos apóstolos que ele precisou combater. Também fala do sofrimento que o apóstolo São Paulo teve por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 12 é bastante conhecido, pois trata da visão celestial que este servo do Senhor teve, tratando ainda do espinho na carne. E ainda no capítulo 12 fala de uma situação de desinteresse do apóstolo São Paulo, por conta de muitas situações adversas pelas quais ele precisou passar. No último capítulo, que é esse de número 13, aqui são as saudações, uma palavra que consolida todo o escrito dessa epístola. E ele chama a nossa atenção, inspirado por Deus, a começar pelo versículo 5, nós lemos o 8, mas o versículo 5 é pauta, inclusive, do culto de ceia do Senhor que teremos no próximo sábado, se o Senhor Deus assim nos permitir. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Veja que aqui também o apóstolo São Paulo, ele também, a igreja de Corinto, tanto quanto na primeira epístola, lá no capítulo 11, aqui ele também fala que nós devemos examinar a nós mesmos. E não só examinar a nós mesmos, nós devemos também nos provar a nós mesmos. E quando a gente olha esse versículo 8,
a gente se depara com esta fala tão contundente, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quero fazer um gancho aqui com o estudo bíblico doutrinário que o pastor Manuel trouxe há 2 semanas atrás, quando ele falava sobre São Tiago, no capítulo 3. Vou ler aqui o versículo 14, que ele leu na oportunidade. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ou seja, a verdade, ela é soberana, nós sabemos muito bem disto. A verdade, nós sempre precisamos primar por ela. A verdade é um estudo diário que nós precisamos fazer, refletir e aplicar em nossas vidas. Porque, se não for pela verdade, o antônimo é mentira, né? Então, nós não temos outro caminho senão o caminho da verdade. Nós conhecemos bem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito, registrado por São João. Em algumas passagens ele enfatiza esta expressão, né? Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas também o apóstolo São João escreveu no Evangelho, no capítulo 8, São João, capítulo 8, um versículo que o textuário, poderíamos dizer assim, da Bíblia. A Bíblia tem vários textuários, esse é um deles também, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu quero aqui analisar juntamente com os irmãos o contexto bíblico aplicado a essa palavra, a essa expressão, verdade. Então, capítulo 8 de São João, versículo 31, nós vamos ver Jesus dizendo aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, gosto de enfatizar a condicional, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que o versículo 31, ele se complementa no 32, pois tem aqui esta ligação: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O ponto principal que eu quero destacar aqui, tanto no texto que lemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, quanto este aqui, é que esta palavra, o Senhor Jesus Cristo está falando a todos nós, a toda a humanidade. Esta palavra não está sendo dirigida exclusivamente a você. Essa palavra está sendo dirigida a você e a mim também. Só que nós temos o hábito, o ser humano tem o hábito de querer falar a verdade a respeito dos outros, a respeito da vida alheia. Ou seja, quando alguém erra, quando alguém comete um erro, é muito natural que outras pessoas apontem o dedo para esta pessoa que errou. Ora, todos nós erramos. Todos nós erramos. Nós somos seres humanos, somos falhos. O único que não errou foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele está nos ensinando aqui, São João registra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, não adianta eu falar
para você: olha, você deve conhecer a verdade porque a verdade vai te libertar. A expressão está correta, mas essa palavra não é para eu apontar o dedo para o outro, essa palavra é para mim. Se eu conhecer a verdade vai me libertar. Eu preciso aplicar na minha vida, na minha pessoa, mas, como disse, infelizmente, a geração que nós vivemos é uma geração que quer falar a verdade a respeito dos outros. Olha, você fez isso, você fez aquilo, você está errado, você aprontou, você não sei o quê. E Salomão já advertia sobre esta geração. Vocês querem ver? Provérbios capítulo 30, Salomão já advertia sobre esta geração de pessoas que apontam o dedo para as outras. Então eu quero entrar um pouco nesta seara para depois mergulhar um pouco mais fundo sobre o que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações a esse respeito. Provérbios capítulo 30, verso 11, começa a dizer assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. O que é que Salomão está querendo dizer aqui, meus prezados irmãos? É que há uma geração que aponta defeito em tudo e em todos, mas não olha para os seus próprios pecados, não olha para as suas próprias falhas. E o que o Senhor Jesus está ensinando a nós no capítulo 8, registrado por São João, é que, ele dizendo: se vós, palavra do Senhor Jesus, eu falando, eu trago se nós permanecermos na palavra do Senhor, verdadeiramente seremos discípulos do Senhor e conheceremos, olha como o verbo muda aqui, e conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Uma coisa é a fala de Jesus para aqueles que estavam escutando, para nós que estamos ouvindo, mas quando nós aplicamos no nosso dia a dia, nós precisamos trazer para todos nós. Já disse em outra oportunidade aos irmãos e vou repetir: sempre que estamos na igreja, uma oração coletiva, sempre nós devemos aplicar a palavra que o Senhor Jesus nos ensinou com uma oração do Pai Nosso. Jesus não foi individualista. Jesus ensinou: Pai Nosso que está nos céus. Da mesma forma, quando nós oramos, eu não vou orar aqui, Senhor meu Deus, é como se o meu Deus fosse diferente do Deus dos irmãos. A oração certa é Senhor nosso Deus, porque estamos servindo ao mesmo Deus. E aqui o Senhor Jesus está ensinando: olha, se nós conhecermos a verdade que é Ele, esta verdade nos libertará. Aleluia. Precisamos compreender isto, meus prezados irmãos, porque, como dizia há pouco, se nós não andarmos na verdade, estamos na mentira. Não tem meio termo, não tem meia verdade, não tem meia mentira. Ou é pura verdade ou é pura mentira. Nesse capítulo 8 de São João, Jesus entra com uma fala bastante forte àqueles que se diziam judeus, que se diziam descendentes de Abraão, e que conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem o Pentateuco, conhecia muito bem o Antigo Testamento, os profetas e outras coisas mais. Há muitas situações relacionadas a essa questão, muitas classes de pessoas, né, que diziam que eram os melhores, os corretos. E Jesus disse no versículo 44 de São João 8, vós tendes por pai o diabo. Imagine uma fala desta para um grupo de pessoas. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o diabo,
foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha o perigo quando não se firma na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós temos aqui na fala do Senhor Jesus Cristo, trazendo à tona que quem não vive na verdade, vive na mentira. Um pouco mais adiante, Jesus continua no versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é Deus? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, Jesus está explicando claramente aqui qual era a verdade que ele estava falando. Ele estava se apresentando como a própria verdade. Ele sempre foi a verdade do Pai aqui na terra. E ele estava explicando, o Senhor Jesus estava explicando isso. Por isso que mais tarde, o apóstolo São Paulo, ele traz essa palavra, porque nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade. Muitas vezes nós presenciamos situações que a mentira prevalece. Muitas vezes, quer seja na própria família, quer seja na sociedade de forma geral, no trabalho, no convívio, até religioso, a mentira, em certas situações, pode prevalecer. Só que, até um ditado que eu já disse aos irmãos em outra oportunidade, que dizem aí fora, que a mentira tem perna curta. Vocês devem se lembrar do que eu disse a esse respeito. Que, na verdade, a mentira tem perna longa, ela vai longe, vai longe. Se deixar, ela atravessa fronteiras. Só que ela tem um cobertor curto, porque uma hora ela vai aparecer. Não tem como esconder perenemente, uma hora ela vai aparecer. Por isso que São Paulo está falando, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Meus irmãos, eu quero ainda trazer um outro texto bíblico, antes de eu fazer a aplicação desses textos que nós estamos lendo. O salmista, no Salmo 85, por exemplo, o Salmo 85, verso 10, traz as bases, os fundamentos do trono de Deus. Esse verso 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram. A misericórdia de Deus atua sempre sobre a verdade, nunca sobre a mentira. A misericórdia de Deus, ela atua justamente alinhada à verdade. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esse texto tem relação com o Salmo 89. Só virar a página da sua Bíblia, que eu já li e trouxemos um estudo sobre isto. Salmo 89, verso 14. Veja, justiça e juízo são a base do teu trono, do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do seu trono. Então, meus prezados irmãos e amigos, esse texto bíblico aqui, esses dois do livro dos Salmos, mostra com clareza a todos nós que o Senhor Deus é um Deus misericordioso, mas Ele atua sempre pautado na verdade. Humanamente falando, a mentira pode até prevalecer em várias situações, mas perante Deus, sempre a verdade prevalecerá. Sempre a verdade prevalecerá. Nós estamos vivendo esta geração, como diz Salomão, que ao invés de buscar em Deus esta maravilhosa verdade, como o salmista Davi fez no Salmo 51,
quando ele se arrepende verdadeiramente e fala: Senhor, livra-me dos crimes de sangue. Ele, salmista Davi, no Salmo 51, se você quiser anotar aí na sua casa ou aqui na igreja, só para não passar desapercebido. O verso 1 diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Esta oração só foi aceita por Deus porque foi pautada na verdade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, as minhas, não dos outros. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por quê? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos irmãos, é justamente isso que o Senhor Jesus está ensinando e São João registra no capítulo 8. Se vós permanecerdes na minha palavra, precisamos permanecer, não é ouvir a palavra e não dar crédito à palavra. Nós precisamos ouvi-la e dar crédito a ela, permanecer nela. Aí verdadeiramente seremos servos do Senhor, discípulos do Senhor. E nesta situação, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Por que isto, meus irmãos? Porque há muitas pessoas aprisionadas. Aprisionadas. Em que situação? Olhando o defeito dos outros, mas não buscando em Deus para corrigir os seus próprios defeitos. Nós estamos em semana de ceia do Senhor. É uma semana que nós temos por obrigação fazer um exame introspectivo, pedir a Deus: Senhor, eu preciso melhorar, eu quero melhorar. Que o Teu Santo Espírito me ajude para que eu possa, de fato e de direito, ter uma transformação. Nós estamos nesta geração que fica, infelizmente, olha para o mundo de uma forma geral, não só como igreja, mas como sociedade. Observe que o sujo está falando do mal lavado. O sujo está falando do mal lavado, e como se todos estivessem limpos ali. Está sempre apontando o dedo: olha, você fez isso, aquele fez aquilo, aquele é esse. É justamente a geração que Salomão está dizendo. Então, se a gente for olhar para as manchetes dos jornais, a gente vai começar a fazer juízo precipitado de situações que a gente desconhece, porque há interesses diversos em todas as esferas da sociedade. E a Bíblia nos orienta, o próprio Senhor Jesus diz: com o juízo com que tu julgares, tu também será julgado. Então nós devemos, sobretudo nesse tempo, meus prezados irmãos, olhar para nós mesmos. Foi o conselho que o apóstolo São Paulo deu ao seu amigo, irmão, hoje é o dia do amigo, seu amigo Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Ou seja, Timóteo, não fique dando ouvido ao que estão dizendo por aí. Não, não, não. Tenha cuidado de ti mesmo. Em outras passagens bíblicas também vem à tona essa advertência para nós olharmos para nós mesmos, olharmos para o que nós precisamos fazer, porque a palavra de Deus diz que sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos sempre melhorar, precisamos sempre buscar melhoria. Agora, como que se dá isso? Como que se dá a veracidade dos fatos? Como que eu checo se de fato eu estou vivendo na verdade ou se eu estou vivendo na mentira? Porque há uma linha
aí nesse abismo entre a mentira e a verdade, que é o engano. Você já parou para pensar que muitas vezes, situações das mais diversas, simples até, nós fomos enganados? Enganados. Seja por uma pessoa, numa amizade, ou em um contrato, né? Você contratou ou comprou um serviço e daqui a pouco veio o outro, e aí você vê assim, poxa, mas peraí, não estou acreditando que eu fui enganado. Né? Como diz aí no ditado popular, é gato por lebre aqui, o negócio não tá batendo. Não foi isso que me venderam lá na loja. Mas a compra já foi feita. Então, o engano é o problema maior de quando nós não checamos, fazemos o autoexame, para ver se de fato e de direito nós estamos seguindo a palavra. Querem ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, por gentileza, nós vamos ver aqui a evidência de uma pessoa sensata, uma pessoa prudente. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler os versículos 10 e 11. Conhecidíssimos esses dois versículos aqui, que diz da seguinte maneira: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Veja a importância de nós examinarmos aquilo que nós escutamos, aquilo que nós estamos ouvindo. Porque até dentro do mundo cristão, há muitas linhas teológicas, há muitos vendedores de sonhos, há muitos que têm uma boa lábia no mundo cristão. E olhamos e vemos pessoas sendo direcionadas a fazer coisas que na Bíblia não está escrito. Ora, nós estamos vivendo na verdade ou nós estamos vivendo na mentira? O que a Bíblia fala sobre a Bíblia? Porque a Bíblia precisa responder à Bíblia. E a Bíblia responde à Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. O que eu estou aprendendo aqui em Atos 17, e eu tenho aqui também como um texto base de qualquer reflexão que eu faço. Estes foram mais nobres do que os outros. Por que foram mais nobres? Primeiro, receberam de bom grado um conselho, receberam de bom grado a palavra da parte de Deus. E não só receberam de bom grado, mas foram examinar. Não é duvidar, não é que eles duvidaram, não, mas foram examinar. Deixa eu comprovar. Deixa eu comprovar, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Não é só, ou somente, eu chegar aqui e falar que nós precisamos fazer ou viver a verdade e criar subterfúgios, artimanhas, modismos, e todos acreditarem. Não, eu preciso ver. O que eu estou sendo convocado a fazer está na Bíblia. A Bíblia está me orientando a fazer dessa forma? Está. Ótimo. Vamos com fé, vamos fazer, e o nome do Senhor será engrandecido. Agora, se não estiver, aí começa a entrar na seara das conjecturas. Sabe o que são conjecturas? Olha, irmão, está escrito assim, mas eu acho, eu penso, eu sinto, eu entendo. Queridos, a palavra de Deus não pede o achismo de ninguém. A palavra de Deus não pede a opinião de ninguém.
Não é a minha opinião sobre a palavra de Deus que deve prevalecer. Não, a palavra de Deus tem opinião própria. A palavra de Deus tem opinião própria, está escrito, está escrito. E o Espírito Santo de Deus, é Ele que revela, é Ele que faz nos entender e compreender as profundidades desse escrito. Então não é porque eu estou recebendo uma palavra que eu vou acreditar, olha irmão, vamos fazer isso que vai dar certo. Novamente, nós precisamos checar, porque senão nós vamos entrar pelo caminho do engano. E o caminho do engano é aquele caminho que atrai multidões. O caminho do engano, ele é atrativo, porque ele oferece uma resposta. Sabe o que nós vemos aí na imprensa, repetidas vezes, não de hoje, mas cada dia aumenta mais? Aquelas super vantagens, olha, poupança, deixa eu entrar no mercado financeiro, que é bem a minha praia. Caderneta de poupança não dá lucro nenhum, o juro é muito baixo, não vale a pena deixar lá. De fato, é baixíssimo. Ah, mas se você aplicar em fundos, também é pouca coisa. Olha, mas tem uma vantagem aqui, se você aplicar desta forma, em tal lugar, olha, você vai ganhar 20% ao mês. Aí, os olhos se arregalam. Opa, 20% ao mês? A pessoa vai, ela acredita, porque quem vendeu tem uma lábia boa, e quando menos espera, aquilo que parecia ser verdade, era um ledo engano, e a pessoa acabou caindo na mentira. Se a gente olha para as tais mídias sociais hoje, quantas pessoas não entrando de cabeça, como se diz por aí, em relacionamentos virtuais. Relacionamentos virtuais. Queridos irmãos, conhecer uma pessoa, humanamente falando, com um relacionamento físico já é difícil, pessoal, imagine virtual. E quantas pessoas caindo na lábia do que está se vendendo na internet. Quantas pessoas deixando-se levar pela mentira. Queridos irmãos, não nos esqueçamos que nós temos a mente de Cristo, se é que nós guardamos a palavra dele. Nós não podemos ser enganados, e nem enganar os outros. Nós precisamos viver na verdade. Precisamos viver na verdade. Sempre que eu estiver visando lucros exorbitantes fora do cenário macroeconômico, eu estou entrando numa armadilha, que as minhas poucas reservas, se tivesse, eu vou perdê-las também. Pessoas acreditando em tudo e em todos, sendo que nós estamos vivendo uma geração de fake news, falsas notícias, mentiras, e muitas pessoas acreditando. Nós não podemos, porque, novamente, nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos buscar no Senhor discernimento, a começar no servir ao Senhor. Está na casa do Senhor, estou recebendo a palavra, vamos lá, está escrito? Bem, não está, desculpe. Desculpe. Não é assim que eu entendi. Não é assim que a palavra de Deus está se revelando a mim, não está escrito dessa forma. Então, hoje, nós vemos trocentas versões de Bíblia. Cada ano que se passa é uma versão nova. Eu estudo várias versões para entender o contexto bíblico, mas tem umas que são muito distantes da realidade e da verdade. Bíblia para ter um fácil entendimento, queridos irmãos. O entendimento da Bíblia não é fácil nem difícil, é o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo. É Ele que vai revelar o que é que está escrito na palavra. Não é a versão que tem que facilitar. Mas muitas vezes nós caímos no conto também. Ah, vou comprar essa versão aqui, porque essa versão é assim.
Não podemos, meus irmãos, não podemos. Nós precisamos nos pautar na verdade, precisamos nos pautar na palavra de Deus, no ensino do Senhor Jesus Cristo. E qual é a verdade dos fatos? Qual é a verdade que o Senhor Jesus quis nos ensinar? Nós precisamos olhar, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar. Esta é a verdade, é um pilar que o Senhor Jesus deixou a nós. Não adianta eu acreditar em propostas, não, você não precisa de olhar não, porque o Senhor está te guardando. Quem tem que olhar sou eu. Quem tem que vigiar sou eu. Não, você pode sair qualquer dia, qualquer horário da sua casa, porque o Salmo 91 está sobre a tua vida. Não é assim não. Não é assim não. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, olhar, vigiar, orar. Preciso ter esse conhecimento e a prática na minha vida, porque senão eu vou viver na mentira. A verdade requer nós conheçamos, como diz a palavra de Deus lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A verdade é isso. A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos que o Senhor faça tudo por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. A verdade é que muitas vezes a gente sente que as famílias não estão vivendo na verdade. Um esconde algo do outro, o outro esconde algo de um. Precisa ter transparência. A verdade precisa prevalecer. Como dizia na terça-feira passada, não é apontar para o defeito do outro, não, é buscar, cada um procurar melhorar, se desenvolver, crescer, um ajudar o outro. A verdade é que nós não cuidamos da nossa saúde do corpo. Depois começam os problemas de saúde, vamos recorrer a quem? A igreja, a Deus, mas a verdade é que nós não cuidamos da saúde. A verdade é que nós não cuidamos muitas vezes da saúde da alma. E daqui a pouco a alma está aflita, está angustiada, está abatida por coisas que nós poderíamos ter tido cuidado em tempo. A verdade é que muitas vezes nós nem sabemos que temos espírito, mas temos, e devemos cuidar dele. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor Jesus nos ensinou que se nós permanecermos na palavra dele, se nós estudarmos a palavra dele, se nós guardarmos a palavra dele, nós seremos bem-aventurados. Próprio apóstolo São João registra em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê. A verdade é que nós não estamos lendo a Bíblia. Bem-aventurado o que ouve. A verdade é que nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra que está escrita. Se eu não leio e não ouço, como que eu vou guardar o que eu não li e não ouvi? A verdade dos fatos é essa, Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda a palavra dessa profecia. Bem-aventurado, quem não quer ser bem-aventurado? Todos nós queremos ser bem-aventurados, todos nós, é legítimo, é bíblico, está no contrato. A verdade é que nós assinamos contratos sem ler o contrato. E depois vem a cláusula de penalização. E aí, não sabia. Ninguém me falou. Não é que ninguém te falou. Você assinou, você tinha que ler. A verdade é que a família precisa ter um planejamento e os casais não estão sentando para planejar. E aí vêm as adversidades da vida e não sabem como contornar a situação. O maior problema, ou um dos maiores problemas na vida conjugal, está baseado na área financeira. Falta de conversa, falta de diálogo, falta de planejamento, outras coisas mais. A verdade, meus irmãos, é que
às vezes, nós estamos nos enganando, porque nós dizemos que servimos a Cristo, mas a palavra diz que quem diz que serve a Cristo deve andar como Ele andou. Não é fácil, mas está no contrato. Já falamos aqui sobre o contrato, vocês devem se lembrar. Isso aqui são as cláusulas, e eu preciso entender essas cláusulas. Então nós somos bem-aventurados, por exemplo, os irmãos estão junto comigo, que também estou recebendo essa palavra, estamos lendo, estamos ouvindo e vamos guardar, porque nós precisamos viver na verdade. A verdade, meus irmãos, é que tem muito crente adulto querendo tomar gotinha na boca ainda, ao invés de vacina no braço. Porque a vacina dói, a picada dói. A palavra de Deus chama a nossa responsabilidade para o nosso bem, para o nosso bem. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor Jesus quer o nosso bem. Ele sempre quer o nosso bem, mas Ele requer que nós vivamos nele, que é a verdade. Por isso que ele sempre dizia, na verdade, enfatizando a importância de vivermos na verdade. Ele não poderia falar uma vez só? Olha, na verdade é isso, tá bom? Mas ele falava repetindo, redundante, na verdade te digo. Enfatizando, olha, é isto que vocês precisam. Por isso, a palavra de Deus está nos trazendo aqui esse conselho, a começar por Salomão. Há uma geração, você não pegou o início da mensagem, não tem problema, depois você poderá assisti-la na íntegra, pois ficará gravada aí, mas nós lemos Provérbios 30, farei questão de ler novamente, porque vou repetir aqui, Provérbios 30, nós vamos lá para o final, tinha marcado aqui, achei, 30, versículo 12, por exemplo, há uma geração que é pura aos seus olhos, e que nunca foi lavada da sua imundícia. O que está dizendo aqui é justamente isso. Eu não posso ficar olhando para o defeito dos outros se eu preciso melhorar. Eu preciso buscar os meus defeitos para melhorar, para me corrigir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é falar esse versículo que está tudo resolvido. Não. É viver o que está escrito aqui, que Jesus disse, se permanecer na minha palavra, aí sim, conhecereis a verdade, que sou eu, ele dizendo, e a verdade vos libertará. Ainda em São João 8, versículo 36, indo para o final dessa mensagem, é o que Jesus disse no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, falando do próprio Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta, a verdade que nos deixa livre, é aquela que transforma o homem velho numa nova criatura. É aquele que crucifica a velha natureza e dá vida à nova criatura. Esta é a verdade que liberta. Queridos, os dias que estamos vivendo são difíceis. O que temos visto aí de violência doméstica é algo alarmante, alarmante. Nunca se viu tanto o tal do feminicídio. Muitas vezes a mentira foi sendo acobertada, daqui a pouco a verdade veio à tona. Nós precisamos, como nunca, cumprir a orientação do Senhor Jesus Cristo para o nosso bem. Cuidado com as confidências. Hoje é dia do amigo. Cuidado com as confidências, porque você pode contar para a pessoa errada. O segredo da tua vida que vai te destruir depois, porque o inimigo ele é sujo. O inimigo não presta.
Quem aqui já não passou por decepções de amizades? Pessoas que se diziam amigas, mas na verdade por trás tinham interesse. Aí vem Tiago 3. Aí entra justamente São Tiago orientando aqui: mas se tendes amarga inveja, porque enquanto você não tem nada para oferecer, um valor agregado, tudo bem, mas quando você tem algo a oferecer, seja em qual área da vida for, aí a inveja o diabo planta. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. É um cuidado que nós devemos ter, porque depois a decepção é muito grande. E ninguém quer ser decepcionado, ninguém quer ser enganado. Ninguém. Por isso, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar para a palavra de Deus. Se eu estou errando em uma área, porque eu sei os meus pecados, você sabe os seus, ou seja, eu sei os meus pontos fracos, você sabe os seus. Sabe? Claro que sabe. Todos nós sabemos nosso ponto fraco. Mas quando vamos a uma entrevista de emprego, é bastante interessante. Bastante interessante. Você vai entrevistar o candidato, fala um pouquinho das suas qualidades. Se você não frear, ele fala 2 horas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou o melhor, olha, eu sou bom, eu pinto e bordo, eu viro cambalhota, eu faço tudo o que você quiser. Que bacana. Fala um pouquinho dos seus defeitos. Aí começa a engasgar. Aí começa a bocejar. Defeitos? Espera aí. Difícil essa pergunta, né? Difícil. Aí trava. Aí trava. Porque falar de virtudes é fácil. O difícil, meus queridos, é colocar em voga os defeitos. Aquilo que nós precisamos melhorar. Aquilo que nós precisamos superar. Então o ser humano tem esse viés. Ser humano. Todos nós. Por isso que Jesus nos chamou para o novo nascimento. Por isso que o Senhor Jesus trouxe a nós a necessidade do novo nascimento. Porque o velho homem, ele é o tal. Ele é o tal. Mas olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não pode. Nós precisamos, de fato e de direito, todos os dias nascer de novo. Todos os dias. Porque o velho homem, falando claramente, ele está vivo. Quando o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é um exercício diário que ele fazia. Não é que crucificou o velho homem uma vez e uma vez morto, morto para sempre. Não. Muitas vezes o velho homem quer se levantar. E ele mesmo diz, o apóstolo São Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vou e faço. Daí a importância, meus irmãos, de nós trabalharmos diariamente sobre a verdade. Não adianta o pai ou a mãe querer falar a verdade para os filhos se os pais não vivem a verdade. Porque os filhos estão de olho. Os filhos estão de olho, os filhos sabem a verdade dos fatos. Sabem a verdade dos fatos. Então nós devemos buscar a graça de Deus. Nós precisamos buscar insistentemente essa graça maravilhosa, porque através da graça de Deus, a misericórdia de Deus nos abraça. E essa misericórdia veio para nos ajudar, no sentido de que eu preciso melhorar, no sentido de que eu preciso viver na verdade. E a verdade, só nós seremos beneficiados, é aquele que vive nela. Não vai ser enganado, não vai enganar os outros, e vive com a consciência tranquila perante os outros e perante Deus. Queridos irmãos, a verdade, para finalizar esta mensagem, e já fecho aqui a Bíblia Sagrada,
A verdade que a Bíblia prega não é a minha e nem a sua. A verdade que a Bíblia prega não é a verdade que eu vou apontar da vida dos outros, dos defeitos dos outros. Isso não. A verdade que a Bíblia prega, ela prega para a minha vida. Eu preciso me arrepender. Eu preciso melhorar. Eu preciso lutar diariamente para que eu seja bem-aventurado. E serei bem-aventurado ao ler, ao ouvir e ao guardar. Novamente, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu vou terminar a transmissão agora em oração. Vou fazer esta oração por todos nós, para que o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, o Espírito Santo nos ajude a nós melhorarmos, porque ao convencer, nós vamos então trabalhar para melhorar aquilo que nós precisamos melhorar. Então curve a sua cabeça, por gentileza, e vamos orar nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos estudando a Tua Palavra. A Tua Palavra é verdadeira, Senhor, é a verdade que veio aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, como sempre, através do Teu Santo Espírito, para que possamos sempre viver na verdade. Senhor, cumprindo a Tua Palavra, para que não sejamos enganados com falsos discursos. Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar pelo Teu Santo Espírito a vencermos, Senhor, a velha natureza, vencermos, Senhor, o homem do pecado, e que a gente possa viver em novidade de vida diariamente, que a gente possa viver em novidade de vida no relacionamento conjugal, que a gente possa viver em novidade de vida no relacionamento, Senhor, social, na empresa, dentre os irmãos da igreja, em todos os lugares nós precisamos viver em novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor está voltando para nos buscar. Nos ajuda a fazer esse autoexame, pois se o Senhor permitir, nos próximos dias, estaremos fazendo memória do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Dai-nos esse discernimento, essa sabedoria para o nosso próprio bem. Nós te agradecemos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, você que está em casa, e assim a transmissão se encerra. Logo após ela, faremos a última atividade presencial. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Digamos, amém. Amém.